Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 48, a partir do versículo 1. Gênesis 48, a partir do versículo 1. Como eu falei para os irmãos, hoje eu quero falar sobre o favor de Deus. E eu quero falar um pouco, nas próximas semanas a respeito disso. Você que já caminha mais tempo aqui, você já ouviu sobre o favor de Deus, tem aprendido sobre o favor de Deus. E isso é algo muito importante para que você viva realmente uma vida ali relevante, uma vida abençoada. O favor de Deus é que nos coloca na posição da bênção. E uma vez que você entende o favor de Deus, você vai começar a desfrutar desse favor, que é algo que você não recebe porque você é bom, porque você é competente, porque você é uma pessoa legal, mas porque você realmente reconheceu que todas as coisas que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela graça, mediante a fé. Amém? O favor, ele não é merecido. O favor é algo que você recebe pela graça. Deus não escolhe as pessoas boas, as pessoas competentes, as pessoas que estão apoiadas nelas, para favorecer. Mas o favor dele vem sobre aquelas que realmente reconhecem que por elas não podem ser abençoadas. É só pela graça de Deus, mediante a fé. Amém, irmãos? Ok? Então, que os seus olhos possam ser abertos para essa verdade da palavra e você possa viver uma vida de muito favor. Favor multiplicado sobre você, a sua casa, ok? O seu trabalho, tudo que você fizer, haja ali favor de Deus. Mas vamos aprender e entender isso melhor na palavra de Deus. Olha lá, Gênesis, capítulo 48, a partir do verso 1, diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Versículo 7, vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho. Havindo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então, disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou da vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes.
seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai, graças te damos por esta palavra. Pedimos a Deus que o Senhor possa trazer luz, revelação, clareza a cada um dos meus irmãos dessa verdade tão poderosa. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos aqui presentes, ó Pai, sejam edificados, sejam alimentados, sejam fortalecidos na Tua palavra. Senhor, que a fé venha inundar os corações dos meus irmãos, e eles possam, ó Deus, desfrutar do Teu favor dia após dia, cada dia numa medida maior. Espírito Santo, abra os olhos de cada um dos meus irmãos para compreender a Tua graça, para compreender o Teu favor. Senhor, em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo, ó Pai, que vem para roubar essa palavra dos meus irmãos, nós ordenamos agora fora deste lugar. Todo espírito das trevas, toda distração, todo comichão do inferno, em nome de Jesus, caia por terra. Somente o Teu Espírito, ó Pai, tenha liberdade para agir e fluir nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada mente aqui seja levado cativo à obediência do Senhor Jesus. Essa é a minha, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se você crê e concorda, meu irmão, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei para os irmãos mais cedo no grupo da igreja, quando eu mandei ali o spoiler da palavra, ali você viu que Deus, Ele tem preparado coisas para mim, para você, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Muitos aqui talvez já atingiu ali os seus limites, já foi mais longe que podia, e tem pensado: eu já não sei mais o que fazer, tenho feito tanto, tenho lutado tanto, mas tenho visto tão pouco resultado. Os resultados têm sido tão pequenos diante da minha luta, do meu trabalho, do meu labor. Sabe, meu irmão, eu preciso dizer para você, nessa noite, se você é essa pessoa que tem batalhado, que tem, sabe, trabalhado tanto pelo sucesso, independente da área que você tem buscado, porque é verdade, alguns irmãos, eles, em uma área, ele é muito bem sucedido, mas às vezes você vai ver uma outra área da vida, está com muito problema. Eles não conseguem desfrutar da bênção plena de Deus, do favor de Deus que vai ali fazer a diferença em todas as áreas. Você precisa entender nessa noite que Deus, uma vez que você olhar para Ele, uma vez que você crer que Ele tem favor para você, portas se abrirão onde você menos imagina. Situações que parecem irreversíveis, Deus vai reverter. Situações difíceis, complicadas, coisas que você talvez já até falou, não tem jeito, e você já jogou a toalha, você desistiu, mas eu volto a te lembrar, você não está com a toalha para jogar. Quem joga a toalha é o seu técnico, e o seu técnico é o Senhor. Ele não jogou a toalha, e Ele nunca vai jogar. Enquanto há um suspiro, você ainda tem condições de ver todas essas questões adversas sendo dissipadas da sua vida, e você ali podendo desfrutar desse favor de Deus. Favor o qual você não espera. Um favor que você não merece, pois se você merecesse, deixaria de ser favor. O favor, ele é imerecido.
Não é pelo que você fez, pelo que você feito, pelo que você vai fazer, não é pelo quão legal você possa ser, comportado você possa ser, não está ligado a isso, mas está ligado a você estar ali apoiado na justiça de Cristo, naquilo que Ele fez por você, lá na cruz. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. É receber todas as coisas, sabendo eu não mereço, mas o Senhor decidiu me abençoar, e eu vou aceitar, e eu vou receber cada uma dessas bênçãos, apesar de mim. Eu não vou impedir, eu não vou deixar de receber aquilo que Deus tem para mim. E aqui em Gênesis, como nós acabamos de ler, no capítulo 48, do verso 1 ao verso 19, você vai ver a bênção de Jacó sobre os filhos. E o que eu preciso te dizer quando nós estamos aqui estudando, lendo, ministrando o Velho Testamento? Todas as vezes que você está vendo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra de Deus, você não pode se esquecer que a Bíblia, ela não é apenas um livro histórico. Sabe que esse é um problema de muitos crentes? Eles tomam a Bíblia, eles apenas abordam a Bíblia com esse enfoque histórico. E isso é muito danoso, porque para eles é uma história que já passou, já aconteceu. Preste atenção, Deus não tem o interesse de ficar contando histórias na sua palavra. A palavra de Deus não está ali para ficar mostrando uma série de histórias. Mas tudo que Deus tem colocado na palavra dele tem uma aplicação prática para mim e para você. Então, pastor, qual é o enfoque? Com que enfoque eu tenho que estudar a palavra de Deus? Você precisa tomar a palavra e estudá-la com um enfoque profético. O que Deus está falando, o que Ele está fazendo através de Jacó sobre os filhos dele, você precisa entender, e também tem toda essa questão alegórica, toda essa questão tipológica, que ali é o próprio Deus mostrando que como Ele faz, como Ele age para com os seus filhos, e aqueles que ainda não são filhos, e você vai entender isso no decorrer dessa ministração que nós já acabamos de ler. Então não é algo histórico, sempre passou, Jacó passou, os seus filhos passaram, tudo isso é passado, é um dos patriarcas, é Deus e tudo mais, e acabou. Não! Você precisa entender, toda a palavra de Deus é para mim, para a sua instrução, para a nossa edificação. Por isso essa história que nós temos escutado já há algum tempo, né? Pessoas falando que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser reavaliada, que a Bíblia não é, que toda a Bíblia não é a palavra de Deus. Preste atenção, isso é tudo conversa do inferno. Nada disso procede de Deus. A Bíblia não tem que ser reescrita. A Bíblia não possui, não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que as pessoas não abordam e não estudam a palavra como Deus nos ensina a fazer. Não estudam a palavra na ótica do Espírito de Deus. Elas olham para a palavra numa ótica natural, humana. Como eu disse, muitas das vezes histórica, antropológica, filosófica e tantas outras formas que não tem como você desfrutar das promessas e do que Deus tem para nós, e não é a essência da palavra. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Então preste atenção. Nesse episódio, onde Jacó abençoa os seus filhos, ele também acaba abençoando aqui netos. E a maneira como ele abençoou aqui foi através do cruzar de braços. E aí é essa a ênfase que eu quero dar para você hoje, nessa palavra, nessa ministração. A primeira coisa, quando Deus cruza os braços, Ele te surpreende, Ele nos surpreende. Você vai observar, Jacó era um idoso, já estava perto de partir.
E então ele estava ali aguardando para já abençoar os seus filhos, como tradição. José, o filho dele, o segundo, mais novo, era na ocasião, na época, ministro do Egito. Você conhece, deve conhecer, muitos conhecem a história, né, aqui de Jacó, dos seus filhos. Jacó era pai de 12 filhos. Dos 12, José era o segundo mais novo. José era o filho predileto de Jacó. Não era nem o primogênito, não era nem o caçula. Era o segundo, José. José, ele vai lá, Jacó vai lá e faz uma túnica talar para José, dizendo assim: esse é meu filho predileto, é o filho que eu me orgulho. Talvez você diga: pastor, isso não é bom, né? Um pai fazendo tal coisa. Pois é, mas aqui Jacó faz, e ele mostra quem é o filho que realmente tem dado mais alegria para ele, quem ele tem mais orgulho. E aí, por ocasião disso, os outros 11 irmãos, claro, não foram todos, mas aqueles que ficaram enciumados contaminaram os demais, e aí armaram toda uma cilada para José. Você conhece a história? Levam José ali, foram para o campo, e então eles jogam José numa cisterna. E aí passa uma caravana de ismaelitas, de mercenários, eles vendem José para aqueles mercenários, que vendem José lá para Faraó, no Egito. Aí eles chegam em casa, e Jacó fala: cadê meu filho José? Está todo mundo aqui, mas cadê José? E aí eles dizem que José foi comido, morto, por animais ferozes, selvagens. Eles trazem a veste de José rasgada, banhada em sangue, para dizer que os animais selvagens mataram ele. Veja, Jacó agora fica devastado com essa notícia, perdeu um filho, e ainda o filho que ele mais estimava. Eu não imagino, não sei qual é a dor da perda de um filho, nem quero saber. Se o Senhor não voltar até lá, eu quero ser sepultado pelos meus filhos, mas jamais sentir a dor de sepultar um filho, que a bênção de Deus é filhos sepultar os pais, e não pais os filhos. Mas Jacó estava experimentando aquilo, tendo que sepultar um filho que, na verdade, ele nem pôde sepultar, ele não pôde, ali o velório. 13 anos, irmãos, 13 anos, sofrendo pela perda do filho, achando que o filho estava morto. Mas passados esses 13 anos, Jacó, então, recebe a informação de que José está vivo e está governando o Egito. E ele fica surpreso com tudo aquilo, fica ali, sabe, também feliz, porque o filho que ele tinha entendido que havia morrido de uma maneira trágica, agora está vivo e numa posição de destaque, numa posição de honra. E aí vocês conhecem a história? José traz toda a sua família para o Egito, que estava, na época, a terra estava passando por uma fome tremenda, que só no Egito havia comida, que Deus havia dado sabedoria para José, para estocar durante 7 anos mantimentos, para que nos 7 anos de seca, faltasse alimento para eles. E então eles puderam alimentar ali, não só o Egito, mas muitos outros lugares, inclusive o povo de Deus foi alimentado. A família de José, a família de Jacó. Então eles passam a morar ali no Egito, são bem tratados, são ali alimentados naquele período de seca com toda a abundância que o Egito podia oferecer, que aconteceu através da bênção que estava sobre José. Mas veja, agora chegou o momento de Jacó partir, morrer.
Jacó já era de 148 anos. Já estava perto de ir para o Senhor. Então, como costume, José foi para receber a bênção. José foi para receber a bênção de seu pai. E quando ele foi para receber a bênção de Jacó, ele leva consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. Pastor, você está hoje aqui contando uma história, tudo isso é para você entender. Eu estou aqui contextualizando para você como que o favor de Deus se manifesta, se dá na minha e na sua vida. Então preste atenção. Quando José chega na presença de Jacó, Jacó já era avançado de idade, ele não conseguia mais enxergar. Mas ele percebeu, notou que tinha mais pessoas ali com o seu filho. Ele pergunta: quem são esses 2? E ele diz: são meus filhos, pai, seus netos. Pensa a alegria de Jacó. Jacó já teve a bênção de rever o seu filho, ainda em vida, ainda forte, saudável, mas agora ele está tendo ali o privilégio de ver os netos, de conhecer os filhos de José, do seu filho mais estimado. Preste atenção. Como Jacó, que estava devastado, que já tinha desistido de seus sonhos, que já tinha deixado de fazer planos, projetos, porque a vida para ele não fazia mais sentido. Perdeu o filho que ele mais amava. A terra agora está passando por uma seca tremenda, adversidades e mais adversidades. Muitos na caminhada se encontram como Jacó. E eles tentam achar culpados, eles tentam buscar uma razão para justificar esse problema, para justificar as lutas, as dificuldades que eles têm enfrentado. Também desistiram de seus sonhos, pararam de lutar pelos seus projetos, porque o tempo tem passado e nada tem acontecido. A pessoa tem há bastante tempo orado para se casar, para encontrar um parceiro, e não encontra um parceiro, uma parceira de Deus. E aí começa a ouvir as piadinhas, vai ficar para titia, para titio, e a pessoa se desespera e desanima. E aí começa a questionar a Deus: aonde está Deus? Cadê o Senhor? Eu estou há tempo servindo a Deus, e eu não vejo a bênção, eu não vejo essa pessoa. Outros que já estão casados há bastante tempo, não querem ter filhos, não conseguem, os filhos não vêm. Há um problema, há uma enfermidade, e essa criança não vem, ou muitas vezes nem tem uma enfermidade, e não há, a gravidez não vem. Os filhos não vêm, e esse casal se desespera, fica chateado, e muitas vezes fica perguntando: por que, Deus? Por que na minha vida as coisas não acontecem? Olha lá o fulano, olha o Beltrano. Casais que não podem nem lavar as roupas íntimas na máquina ali junto, que já engravida. Né? Mas eu aqui estou fazendo exames, eu estou fazendo tratamento, e está também batalhando, namorando todo dia. Não é falta de namorar, Senhor, mas não engravida. E ficam chateados, ficam desolados. E tantos outros pensamentos que o diabo vai trazendo. Vem a depressão, vem a vontade ali de tirar a própria vida. A pessoa não quer mais viver. Sabe, irmãos? Por mais que possamos enfrentar
situações como essa, talvez se há pessoas no nosso meio tristes, chateados, não conseguem ver ali, sabe, as bênçãos de Deus se concretizando, são aquelas pessoas que eu falei no início. Meu Deus, o Evangelho é tão bom, Deus é tão bom, tudo isso que o pastor prega é tão joia, mas eu não estou vivendo isso, por quê? Eu estou aqui para trazer boas notícias para você nessa noite, meu irmão. Deus não somente vai realizar o desejo do coração, como Ele vai fazer coisas ainda maiores do que você tem pedido, tem pensado e tem imaginado. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa, sabe, ali o grau da dificuldade. Isso aqui é difícil demais, pastor, é complicado. Eu preciso te dizer, o nosso Deus é especialista em fazer milagres. Ele é o Deus das causas impossíveis. Não há situação que Ele não possa ali reverter. Mas é necessário que nós entendamos as verdades da palavra. É necessário que nós venhamos compreender a respeito do favor, do amor, da graça, da justiça de Deus. É necessário que nós venhamos olhar somente para o Senhor. Estar apoiado apenas nele, em mais ninguém. Não buscar ali, sabe, a resposta em outra coisa que não seja o próprio Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Você pode dizer amém? Vai exceder, meu irmão, as suas expectativas. Você pode ter certeza disso. O texto aqui nos mostra que Jacó, ele chama a Manassés e a Efraim e os beija. E então ele surpreende esses dois dizendo, olha o que ele diz: José, eu estou adotando Manassés e Efraim como meus próprios filhos. Em outras palavras, eles receberão a mesma herança que meus outros filhos vão receber. Hã? Como assim? Netos recebendo a herança dos filhos, entrando na herança dos filhos, como se fossem filhos. Não é comum isso não é normal, não é o protocolo. E aí é que entra as coisas de Deus. As coisas de Deus não seguem aquele protocolo que eu e você estamos acostumados. Os modus operandi de Deus não é como nós já estamos acostumados. As coisas de Deus não são lógicas, como muitas vezes nós pensamos que tem que ser. Não, Deus não é esse Deus. Primeiramente, você precisa saber que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Porque Ele é Deus. Ninguém pode dizer para Deus o que Ele faz ou deixa de fazer, porque senão Ele não seria Deus. Ele não seria o autor da vida. Gênesis 48, verso 5, olha lá o verso 5 que diz: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Jacó está dizendo que os 2 netos agora serão filhos dele. Ele não estava tomando os filhos de José, ele estava adotando para entregar toda a herança que os filhos iam receber na morte dele, e ia participar dessa mesma herança. 2 que não tinham nada a ver, que não mereciam, não era, sabe, prática, não era algo que não era comum isso. E sabe o que é mais interessante? E eu quero que você preste atenção nisso aqui, pois aqui mostra o caráter do nosso Deus. A mãe de Manassés e Efraim não era judia. A mãe de Manassés e Efraim era egípcia, era idólatra, adorava outros deuses, porque era a cultura dos egípcios, eles tinham seus deuses, que não era o Deus, criador dos céus e da terra, que não era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que assim era chamado até aquele momento.
Então preste atenção, como idólatras, eles estavam desqualificados para receber a bênção. Eles não podiam receber a bênção, mas de maneira surpreendente, Jacó escolhe aqueles 2 meninos para abençoar. Percebe Deus mostrando aqui o seu caráter? Quantos muitas vezes eles pensam que estão desqualificados para as bênçãos de Deus, porque vem de uma família que serve e nem adora a Deus. Preste atenção, se você parar para avaliar, todos nós, a igreja brasileira, de uma maneira geral, a igreja no mundo inteiro, de uma maneira geral, não poderia ser abençoada por Deus, porque não são descendentes de judeus, não são judeus de nascença, não estão ligados genealogicamente a uma família judia. Ou seja, não poderia ser abençoado, não poderia participar da bênção de Deus. Então preste atenção, eu e você participamos da bênção de Deus da mesma forma que Manassés e Efraim participou aqui da bênção de Jacó. Você está conseguindo entender? Isso significa o quê? Favor, graça de Deus. Nós não poderíamos ser abençoados, nós não poderíamos fazer parte das bênçãos de Deus, mas aprove Deus nos adotar como filhos. E aí você fala, pastor, cadê? Isso tem base bíblica? Claro que tem. Efésios 5:1 fala que nós fomos adotados como filhos. Ninguém que não seja judeu poderia ser abençoado, senão pela graça de Deus. Então a graça de Deus nos alcançou. Você e eu hoje não precisamos ser judeus, nos tornar judeus. Como muitas pessoas erroneamente, muitas igrejas, eu posso dizer para você, eu conheço, eu tenho amigos cristãos que passaram entenderam, pensaram, eles começaram a achar que de Deus para vir sobre eles tinham que se tornar judeus. Mas como eu vou me tornar judeu? Se eu não nasci judeu, só pode ser judeu por nascença. Porque não existe uma outra maneira de você se tornar judeu. Você tem que nascer, fazer parte de uma família de judeus, ser circuncidado e seguir todos os rituais. Veja, nós não temos como. Você não é judeu e eu não sou judeu. Não adianta pegar e começar a fazer usos e utilizar desses costumes judaicos, como eles começaram a fazer, usar kippá, usar talit. E eu vejo cada absurdo, pessoas indo para Israel, vindo compra lá uns 20, 30 talit, e começa a vender aqui por 2.000, 3.000 reais. Vem, dê uma oferta aqui, e pega esse talit de Israel, tal, que é judeu, e tal. Como se eu falei, meu Deus, é cada loucura, é cada absurdo. E as pessoas pensam, agora eu sou abençoado porque eu tenho um talit, que veio lá de Israel, de onde Jesus esteve, viveu e pregou o Evangelho. Aí eles colocam no palco, aqui, né, aquele candelabro, o mezuzá, e vai colocando os utensílios, põe a bandeira de Israel. Porque eles acham que a bênção de Deus está sobre os judeus. Somente sobre eles. Eles esqueceram que Israel rejeitou a Jesus. O Senhor deu oportunidade para nós, e agora todos aqueles que creem no seu sangue, todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, se torna co-herdeiro com Ele. E Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele diz, fomos adotados como filhos. Tem uma canção que os irmãos gostam de cantar aqui, né? Fui adotado como um filho, né? Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados com... Amém. Eu parar de cantar, que eu sou péssimo para cantar, desafinado, ruim que só.
Veja, às vezes canções que nós cantamos e nós não entendemos. Parece uma canção bonitinha. Não, filho, é a palavra de Deus. Você não é judeu. Você não será judeu. Você é abençoado como cristão. Você aceitou a Jesus e você foi adotado agora como... Assim como Efraim e Manassés foram abençoados, apesar da cultura que eles viviam, de idolatria, adorando outros deuses, Deus ali, pela sua graça, os abençoou. Assim somos abençoados, e a bênção de Deus nos alcançou, e agora nós vamos vivendo a maneira de Deus, à luz das Escrituras. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você faz parte da família de Deus. Você foi adotado como filho. Da mesma maneira como Jacó fez com Manassés e Efraim, Deus cheio de misericórdia diz, apesar do seu passado, apesar dos seus erros, do que a sua família fez, eu vou te adotar como meu filho, como a minha filha, você agora faz parte da minha família. E o que dizer de tantos outros cristãos que pensam que vivem debaixo de uma maldição hereditária? Por quê? Porque eles ainda não entenderam. Foram feitos filhos, co-herdeiros com Cristo. Não há mais maldição para você que está em Cristo. No lugar da maldição hereditária, escute. Agora sobre você está a bênção hereditária. Vai passar de você para os seus filhos, para os seus netos, e assim vai essa bênção. Vai alcançando toda a sua família, a sua casa. Você pode dizer amém? Uma vez que você é escolhido para ser abençoado, preste atenção, através da sua vida, você vai afetar toda a sua descendência, você vai afetar gerações que sairão de você, serão todos abençoados, da mesma maneira que Deus surpreendeu Jacó, dando a ele a alegria de reencontrar o filho, que ele supunha estar morto, deu a ele a bênção de conhecer os netos. Não será diferente com você, Deus vai te surpreender. Não sei o que você tem buscado, o que você tem esperado, eu só preciso dizer para você, permaneça na palavra do Senhor, e Ele vai te surpreender. Mas em segundo lugar, quando Deus cruza os braços, Ele não apenas te surpreende, Ele também antecipa a bênção. Isso é algo poderoso. O texto não fala apenas da escolha que Jacó fez pelos filhos de José. Ele não apenas adotou, é mais profundo que isso. Além de Jacó não desqualificar os filhos de José, por causa de quem era a mãe deles, que a título de curiosidade, de conhecimento, o nome dela era Safenate Paneia. Não desqualificou os dois meninos por conta da mãe. Ele fez mais, ele foi além. Aqueles dois meninos, eles deveriam esperar uma geração inteira para receber o que Jacó estava dando. Como assim, pastor? O que Jacó estava fazendo era abençoando os seus filhos para entrar na posse da herança. O que significa que Efraim e Manassés teriam que esperar muitos anos para acessar aquela bênção, mas quando agora José vir a morrer, e então abençoá-los, o próprio pai deles, José, e não o avô. Não o avô, então eles teriam que esperar muitos anos. E o que estava acontecendo? Deus antecipou a bênção. O que você ia receber daqui 10, 20, 30 anos, Deus está dizendo assim, eu vou fazer em um tempo muito menor. Aquela bênção que você estava esperando e você tem pensado e tem dito, vai demorar demais para eu me casar, para eu ter filhos, para eu, ter uma independência financeira, para eu ter uma vida profissional melhor, abundante. Eu preciso trilhar muito mais, tem muito caminho para trilhar, tem muita coisa para ser feita, mas Deus está dizendo, ei, eu decidi cruzar os braços, eu decidi te abençoar, e eu vou abreviar o tempo da bênção sobre você, eu vou fazer muito antes do que você imagina. Preste atenção, normalmente a bênção viria primeiro para o pai, como eu te falei.
primeiro é para José, depois José ia passar para Manassés e Efraim, os demais filhos, mas não, esses dois estão entrando na posse da bênção naquele momento, foi abreviado o tempo da bênção. Eles não mereciam, eles não tinham nada a ver com aquela bênção, aquela herança. O que significa? Significa que eles estavam recebendo amor. Aquilo que eles não mereciam é imerecido, isso é o favor de Deus. Preste atenção. Todas as vezes que você achar que merece alguma coisa de Deus, você está sujeito a não receber nada. Enquanto você pensa que o seu bom comportamento, a sua dedicação, a sua piedade, a sua devoção a Deus, é o que vai fazer com que Ele te abençoe, eu preciso te dizer, esse é o motivo pelo qual Deus não pode te abençoar, é o contrário. Tenha sim uma devoção diária, seja piedoso, seja uma pessoa, sabe, gentil, uma pessoa generosa, seja uma pessoa que tem um bom testemunho diante dos homens, mas não pense que é por isso que Deus vai te abençoar, porque Deus não abençoa ninguém pelo que eles fazem, Deus abençoa somente pela sua graça. Você recebe como favor, ou Deus não pode te dar? Ninguém recebe de Deus cantando, sabe, se vangloriando. Eu tenho porque eu sou comportado. Eu tenho porque eu tenho orado, eu tenho porque eu tenho lido muita Bíblia, porque eu tenho jejuado, eu não falto culto, eu não falto célula, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Meu irmão, não chegue diante de Deus assim, porque isso faz com que o favor de Deus não recaia sobre você. O favor de Deus só vem para aqueles que entendem, é só pela graça. É só pela... Preste atenção. É isso que muitas vezes as pessoas, elas ficam incomodadas, elas pensam que o que nós estamos ensinando, o que eu estou pregando, é que Deus, Ele vai dar para quem é artista, faz tudo errado, sai bagunçando, sai pecando, sai desobedecendo, tem um testemunho ruim diante dos homens. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você, apesar das suas atitudes sejam boas, mas Deus, Ele só vai fazer por causa da graça dEle, e nunca pelas suas atitudes, sejam elas, repito, boas ou más. Não é porque você orou muito, e não é também porque você deixou de orar. Não é porque você é comportado. Não, é pela graça. Seja uma bênção, seja, sabe, a pessoa que todos olham e dizem assim, você, meu irmão, é uma pessoa diferenciada. Você realmente é alguém que representa Cristo, que expressa o caráter de Jesus. Isso é bom, é gostoso de ouvir, sim ou não? Eu quero ouvir isso, aonde quer que eu esteja. Eu fico feliz, esses dias, o André estava compartilhando comigo, é seu supervisor? O supervisor dele, na época ainda que eu estava treinando na academia, e eu estou treinando e eu estou ali na minha, quietinho, ou eu estou ouvindo uma pregação, eu estou ouvindo louvor, e aí ele falou, rapaz, aquele cara lá é seu pastor? Nunca imaginei que ele fosse pastor, porque as pessoas pensam que pastor não pode malhar, não pode fazer exercício, não pode jogar bola, eles acham que isso é coisa do diabo, do diabo é você ficar sedentário, daqui a pouquinho entupir uma veia, percebe? Você ficar doente, porque você é sedentário. Mas veja, e aí ele falou, rapaz, realmente, eu percebi que aquele camarada lá é diferente. Ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava elogiando. Foi isso ou não foi, André? Eu fico feliz, por quê? Porque é o que as pessoas estão falando de mim. As pessoas estão me vendo, pessoas que não são da minha igreja, que não congregam, que não estão fazendo parte do mesmo, sabe, grupo que eu participo e estou mais mergulhado, imergido. Eles falam, aquele rapaz é diferente. Agora é triste quando alguém olha para mim, para você, e fala assim, quando fala assim, esse rapaz aqui é da minha igreja. E o cara fala, da sua igreja?
Ixi, rapaz, esse cara aí é quase que o Satanás em pessoa. Você precisa de ver como ele é bocudo, como ele xinga, como ele trata as pessoas mal, é arrogante. Fala a verdade, não é ruim isso? Mas preste atenção, não é porque eu pareço ser uma pessoa legal que Deus pode me abençoar. Deus não me abençoa pelo meu bom testemunho, ou Ele não deixa de me abençoar o outro por não ter um bom testemunho. A bênção de Deus vem sobre nós por causa de Cristo. Isso parece ser básico, mas eu preciso te dizer, é mais profundo do que você imagina. É comum as pessoas pensarem que são somente os comportados, os bonzinhos, aqueles que são certinhos, que não erram. Não, eu em algum momento vou errar, você vai errar, nós estamos sujeitos ao erro, mas não é isso que vai nos desqualificar diante de Deus. Deus, quando Ele nos escolheu, quando Ele nos amou, nós éramos inimigos dEle. Quando Deus decidiu nos amar, nós estávamos longe dos caminhos dEle, fazendo tudo de errado. Agora que nós estamos na presença dEle, servindo a Ele, e nos tornamos filhos, você não pode pensar diferente que Ele não te ama. Ele te ama, Ele, sabe, tem o melhor para você, planos maravilhosos para a sua vida, para a sua família. Você pode dizer amém? Aleluia. Então preste atenção. Do mesmo jeito que Efraim e Manassés foram abençoados pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Eles não poderiam entrar naquela bênção, naquela herança. Eles entraram. Deus está dizendo, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua família, tem a ver com a minha graça. E aí o que Manassés e Efraim precisam fazer? Só receber. Eu aceito essa graça, Senhor. Eu aceito essa bênção. E deixa que quando você recebe de Deus, a sua vida vai sendo transformada e impactada pelo próprio Deus. E Ele vai moldando a sua vida e vai ficando alinhada com o perfil, com o propósito dEle, com o caráter dEle. Você já aprendeu? A palavra de Deus nos ensina o que nos leva ao arrependimento? Obrigado. É a bondade de Deus. A bondade de Deus é que me leva ao arrependimento. Quando eu vejo que eu não merecia, e mesmo assim Deus me abençoou, eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou viver longe desse Deus? Como é que eu vou viver diferente do padrão que esse Deus tem para mim? Eu quero viver com esse Deus na presença dEle, porque Ele é bom, porque Ele me ama, e apesar de mim, Ele continua me amando. Então guarde no seu coração, 41 anos da sua vida para serem conquistadas, anos para sair da dívida, anos para sair do vício, anos para assumir novos padrões de vida. Deus vai fazer em meses na sua vida, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que Ele fez com esses 2 meninos, Ele vai lançar você à frente. A bênção dEle virá sobre você muito antes do que você imagina. Você pode dizer amém? Você vai ver coisas acontecendo mais rápido do que você imaginava. O milagre será rápido, porque você tem crido em Deus, você tem crido que Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus amoroso, porque você tem dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em terceiro lugar, quando Deus cruza os braços, ninguém vai entender o favor sobre a sua vida. Primeiro, Deus cruzou os braços e te surpreendeu. Ele vai te surpreender. Depois, Ele vai antecipar a bênção sobre você, por ter cruzado os braços e te abençoado. Mas em terceiro lugar, o Senhor, por cruzar os braços, as pessoas vão ver e não vão entender o favor sobre a sua vida. Elas vão ficar ali questionando, elas vão criticar, você vai ser perseguido. Porque é assim que acontece quando o favor de Deus vem sobre as nossas vidas. Eu vou te dizer, muitas das vezes essa perseguição se dá da própria casa. Porque eles nos conhecem.
Porque eles dizem, mas você não fez o suficiente para ser tão abençoado. Eu sim, era para eu ser abençoado. Eu é que deveria receber toda essa bênção, mas você está recebendo? E eles vão te criticar, e eles vão dizer que é injusto, que aquilo ali não está certo, que está errado. Eu preciso te dizer, meu irmão, não é justo mesmo. A verdade é essa, o favor não é justo, porque favor é imerecido. Se fosse justo, era pelo mérito, seria meritocracia. Mas como não é pelo mérito, é pela graça, nunca vai ser justo mesmo. A graça vem só para os humildes. A graça vem só para aqueles que reconhecem que mereciam o inferno, mas estão recebendo o céu. É só pela graça. Não teria outra maneira de acessar o céu. Não teria outra maneira de reinar com o Senhor se não fosse pela graça dele. Preste atenção, quando os irmãos de José viram os filhos recebendo a mesma bênção que eles, certamente eles não entenderam nada. Espera aí, pai. Seus netos, os dois sobrinhos nossos, filho do nosso irmão José, está recebendo o que nós estamos recebendo da mesma maneira. Espera aí, não, tem alguma coisa de errado. Não é o costume, esse não é o padrão, não é o protocolo, pai. Eram netos recebendo a bênção de filhos. Quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, sempre haverá perseguição. Vão dizer, é sorte, mas você sabe que não é sorte, é favor. É sorte para ele, para você é favor, você tem convicção disso. Você não precisa com ninguém a gostar de você. Você não precisa explicar para as pessoas, porque favor não se explica. Favor só se recebe, se desfruta. Pessoas não vão aceitar o seu sucesso. Eu preciso te dizer, algumas vão até te deixar, outras vão se afastar de você. Como os irmãos ali de José fizeram por inveja. Vamos se livrar desse menino aqui, metido, exibido. Ele acha que é melhor que os outros. Vem com essas conversas, com esse sonho besta dele, que nós vamos nos curvar diante dele, inclusive papai e mamãe também vai se curvar diante dele. Olha que pretensioso, que arrogante esse menino. Não, filho, não é arrogância, foi Deus que falou. É o favor dele que está sobre mim, não tem nada a ver com arrogância. O Senhor decidiu me abençoar. E eu quero te dizer, não fica triste não quando te deixarem, quando se afastar de você, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Se eles te deixarem, meu irmão, eu vou te dizer, porque não são parte do seu destino. Siga em frente, continue desfrutando do favor de Deus. Não perca o seu tempo com pessoas que não celebram as vitórias do Senhor na sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, mas também devemos se alegrar com os que se alegram. Vou te dizer, chorar com os que choram, você já sabe, é fácil. É fácil. Lá no velório, você chora, você vê o camarada triste, você até sai umas lágrimas. Mas quando o camarada é promovido, quando ele compra a casa própria, quando ele é escolhido para uma função que talvez você também queria, aí você torce o nariz para ele. Você fica, em vez de pegar e falar assim, me chama para o churrasco, eu quero celebrar com você. Eu quero celebrar, eu quero me alegrar com você pela sua vitória, por essa bênção. Mas, infelizmente, muitos não se alegram. Fique em paz. Continue seguindo. Continue caminhando com aqueles que celebram as vitórias com você, que estão felizes porque você tem vencido, porque você tem avançado. Desconfie de pessoas que só ficam ali perto de você quando você está sofrendo. Pode parecer pastor, mas é quando está sofrendo que as pessoas que a gente mais precisa, quando você está sofrendo, fique em paz. Se você for humilde, vai ter muita gente para te ajudar. Mas quando você está vivendo os seus melhores dias, você pode estar rodeado de pessoas, mas a maioria está interessado no que você tem,
não estão felizes com o seu sucesso. Eles só querem aquilo que você tem. Eles não estão felizes com você. Homens e mulheres cheios do Espírito vão se alegrar com você. Busque andar e caminhar com essas pessoas que se alegram com o seu sucesso, com a sua vitória. Você pode dizer amém? Não se desculpe pelo favor recebido. Já vi irmão se desculpando porque ele é abençoado. Se desculpando porque ele tem frutificado, porque ele tem prosperado financeiramente, porque as coisas têm dado certo na vida dele. Falou, irmão, desculpa, eu não queria te ofender. Tem irmão que pensa que ele está ofendendo o outro, porque o outro não é abençoado. O outro que vai se explicar e se virar para ser abençoado. Por que não está sendo abençoado? De fato, deve estar confiado na sua força. Está confiado na força do braço, ao invés de olhar para o Senhor. Acredite em mim, a bênção de Deus é para todos. O favor de Deus é para todos. Você quer estar aqui, a palavra de Deus. 2 que não podiam entrar, Deus está dizendo, é todos. Além daqueles que são meus filhos, os meus filhos de sangue, eu também vou inserir todo aquele que crê e aquele que aceitar. Efraim e Manassés, vem, eu tenho bênção para vocês também. Vocês só precisam aceitar. Você pode dizer amém? Eu vou te dizer, eu sou Efraim, eu sou Manassés. Eu não merecia. E o Senhor me abençoou e eu falei, eu vou receber. Eu não era filho, mas Ele falou, vou te adotar. Eu falei, estou aqui, aceita essa adoção. Sou filho, não tem vergonha de dizer que eu sou filho adotado. Aleluia! Eu tenho alegria de ter sido adotado pelo meu Deus, pelo seu Deus, o nosso Deus. Agora você é filho. E Deus não trata o adotado diferente do filho, que já era da casa. Você está entendendo? O Senhor não faz acepção de pessoas. Você se tornou filho, foi adotado, agora espere pelas mesmas bênçãos que os filhos têm direito. Elas estarão sobre você. Você tem crido, uma vez que você crê. Amém? Deus quer te abençoar. Deus quer que você viva uma vida abundante. Deus quer que você creia nisso. Pode parecer muito básico, mas eu volto a dizer, muitos irmãos não creem. Tem muita gente aqui olhando para uma série de coisas e impossibilidades, colocando barreiras, impedindo Deus de abençoá-los. Eles estão confiados em outras coisas, ao invés de estarem confiados em Cristo, no Senhor, na graça dEle. Amém, irmãos? Deus, Ele pode abençoar quem Ele quer. Os braços do Senhor, as mãos do Senhor estão estendidas. O Senhor, Ele está com os braços estendidos. E aqueles que falarem, Senhor, eu quero os teus braços, eu quero a tua salvação. A esses Deus vai salvar. Não importa o Deus que eles adoram, não importa o que eles estão fazendo, não importa o crime que eles cometem. Se eles quiserem Deus, Deus vai adotar a eles como filhos e vai transformá-los. Vai transformar cada uma dessas pessoas. Se a gente aqui pegasse o testemunho de todos, nós veríamos cada testemunho aqui que você ia ficar às vezes espantado. Um monte de aqui, um monte de coisa, né? Ex-viciado, ex-drogado, ex-ladrão, ex-não sei mais o quê, ex-adúltero. Mas veja, o Senhor te salvou. O Senhor estendeu as mãos para você. Por quê? Porque o Senhor quer salvar. O Senhor quer transformar. A graça dEle vai nos atrair. E nós seremos transformados pelo poder da graça dEle, pelo poder da palavra dEle. Você pode dizer amém? Lembre-se, você é abençoado por causa da bondade do Senhor. Por causa da graça dEle, não tem a ver com você, não tem a ver com o seu comportamento. É por causa da graça, do amor, e eu vou dizer mais para você, da justiça de Deus. Porque muitos dizem, pastor, é verdade, tudo bem, esse negócio de graça é bom demais. Deus é graça, Deus é amor. Aí eles dizem,
Mas Deus também é justiça. E sabe o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que por Deus ser justiça, Ele vai executar a justiça, o juízo dele sobre os seus pecados e os seus erros. Eles não entenderam a Bíblia. Eles não leram a Bíblia na ótica correta, com as lentes, sabe, da nova aliança. Não. Eles não sabem o que é a justiça de Deus. Justiça de Deus, filho, ela foi satisfeita lá na cruz do Calvário. Justiça de Deus não é Ele pegar hoje você e te punir pelo seu pecado. A justiça de Deus foi punir o meu, o seu pecado, o pecado da humanidade em Cristo. Lá na cruz, Ele puniu a Jesus, que é o nosso substituto, o nosso sumo sacerdote. A punição que eu e você merecíamos pelos nossos pecados, Jesus recebeu, para que eu e você não precisasse receber mais. E lá na cruz, quando o Senhor disse, está consumado, Ele disse, você que crer no meu sacrifício, está justificado. Essa é a justiça. Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, e é pela justiça dele que nós somos vitoriosos, que nós caminhamos em novidade de vida, porque Ele nos justificou. O juízo de Deus não virá mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus sofreu o juízo de Deus, para que eu e você pudéssemos desfrutar da bênção, do favor de Deus. O meu e o seu pecado não podem ser punidos duas vezes. Já foi punido lá na cruz. Você foi perdoado. Você foi justificado. Esse é o motivo da bênção de Deus ser liberada sobre você, porque você está em Cristo. É nele que você está. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos a nossa salvação. Sabe, observe aqui como que a bênção foi liberada. Verso 13 e verso 14. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Preste atenção, no Antigo Testamento a bênção do pai era muito ativa para todo o filho, para todos os filhos, era muito respeitado, não é como hoje. Mas o pai, quando estava perto de morrer, ele reunia os filhos, e então ele liberava a bênção, e a bênção que ele liberava sobre os filhos, verdadeiramente, definia todo o futuro deles. Aquilo que ele declarava acontecia, tinha muito peso, e você sabe que quem recebia a parte maior da bênção era o filho primogênito. O primogênito, ele recebia porção dobrada. A maior parte era dele. A outra metade era distribuída entre os filhos, os demais filhos e a esposa. Mas o primogênito saía com a bênção maior. Mas o que aconteceu aqui? José, ele fez diferente. Qual fez diferente? Ele não deu a bênção maior para o primogênito. Ele deu a bênção maior para quem não merecia, para quem não era de direito. Mesmo José posicionando o filho mais velho no lado da mão direita de Jacó, Jacó sendo cego,
não enxergando, ele cruza as mãos e coloca a direita sobre o mais novo e a esquerda sobre o mais velho. E José fala: pai, o senhor está abençoando o mais novo. Não é assim, pai. Ele fica triste, ele fica chateado. Ele diz: Manassés é o meu primogênito, tem que ser Manassés. Responde: filho, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés vai ser grande, mas Efraim será maior. Multidões de nações sairão dele. Preste atenção, essa história mostra que Deus nem sempre abençoa de maneira que nós esperamos, e aqueles a quem você pensa que Deus vai abençoar e tem que abençoar. O que nós vamos ver por toda a Bíblia é Deus pegando os improváveis e abençoando. E aqueles que todos pensavam que seriam abençoados, é os que não são. Todos ficam chocados com isso. Por que, pastor, que normalmente segue essa regra? O que não merece, recebe. O que tinha que receber, não recebia. Porque normalmente, aquele que é bom, aquele que é grande, aquele sabe que está na visibilidade, normalmente ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele está confiado nele. Mas aquele que ninguém dá nada, todo mundo despreza, ele fala: Senhor, só um milagre para eu ser abençoado. Só o Senhor para me enxergar, porque ninguém me enxerga. Senhor, estende a tua mão para mim. Ele clama ao Senhor. O outro normalmente não clama, porque ele vê: todo mundo está batendo palma para mim, todo mundo está me ovacionando, eu sou merecedor, eu tenho direito. Deus fala: você está confiado em você, você está apoiado na sua justiça. Eu não posso abençoar esse tipo de gente. Eu só abençoo aqueles que estão apoiados na minha justiça. Você está entendendo? Por que que Deus age diferente daquilo que nós imaginamos, daquilo que é o protocolo natural, aquilo que é o costume? Por isso você que às vezes foi sempre desprezado, sempre tratado mal pelas pessoas, por não ser habilidoso, por não falar bem, por não ser uma pessoa vistosa, alguém inteligente, alguém que tem uma desenvoltura, sabe, boa. Não fique aceitando as mentiras do diabo, dizendo que você não é ninguém, que você é isso e aquilo, e pensamentos de morte, de derrota, de coitadinho, de autocomiseração. Rejeita esse tipo de coisa. Não aceita, mas vai para o Senhor. Fala: Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que aperfeiçoa, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É porque o Senhor pode me abençoar, e eu não sou mesmo, Deus. Eu não sou habilidoso, eu não sou mais inteligente que a maioria, eu não tenho habilidades extraordinárias, eu sou uma pessoa comum, mas eu creio no Teu poder. Eu creio que a unção do Senhor pode me levar a fazer coisas grandes, extraordinárias. Eu não sou mesmo, Senhor, acima da média. Eu não sou nem mediano. Mas eu creio que a tua unção vai me levar a lugares altos. Preste atenção, é esse tipo de gente que Deus vai abençoar, é esse tipo de gente que Deus vai favorecer. O favor de Deus está para esses. Não importa quantos erros você cometeu, não importa o fato de você não ser talentoso, Deus ama mostrar sua graça a essas pessoas, quando elas creem no seu amor e na sua graça. Você precisa crer nisso, é a forma como Deus vai te surpreender. Acredite, Deus está prestes a cruzar os braços e colocá-lo em uma posição que você não poderia ganhar. Uma posição para a qual você não estava qualificado, para a qual você não era o próximo na linha. Deus vai te promover. Você está prestes a entrar num favor inesperado, numa promoção inesperada, avanços inesperados. Você só precisa crer nesse Deus que pode te levar a esses avanços. Rejeite esses pensamentos de morte, de derrota.
A verdade é que a minoria é excepcional, essa é a verdade. A minoria. A maioria são simples. Só que muitos, eles vivem carregando um peso sobre eles, tentando ser o que eles não são. Querendo ser com aquilo que o Senhor nunca falou que eles devem se parecer e devem ser. Você em Cristo é mais que qualquer uma dessas coisas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deixa a unção de Deus capacitar você para realizar o extraordinário. Deixa a unção de Deus te levar a lugares onde as pessoas olham para você e falam: você nunca vai chegar lá, você é um Zé Ninguém, um pé rapado. Fala: não, você está enganado sobre mim. Eu sou filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aquele que pega os que não são, para envergonhar aqueles que são. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o meu Deus. Viva, sabe, sem esses complexos malignos de inferioridade. Mas creia que o seu Pai, o seu Deus está prestes a cruzar os braços e liberar o favor sobre a sua vida, meu irmão. Continue honrando a Deus e Ele vai abrir portas para você. Portas que você nem mesmo sonhou, Ele vai abrir para você. Sabe, eu posso dizer para você, o favor de Deus está sobre as nossas vidas e sobre esta igreja. Eu não tenho dúvidas, e não porque somos alguém, somos, sabe, não somos nada, é a graça de Deus que nos alcançou. O Senhor cruzou os braços e decidiu: eu vou abençoar essa igreja aí em Lucas do Rio Verde. Todo aquele que estiver ali vai receber do meu favor, vai receber da minha graça. Não é porque aqui está cheio de gente excepcional, maravilhosa, é o contrário. É porque está cheio de gente simples que reconhece. É só pela graça de Deus. E o poder de Deus pode se manifestar, e famílias podem ser transformadas, alcançadas, libertas. O poder de Deus pode fluir, porque a graça, a favor de Deus nesses ambientes. Sabe, eu quero encerrar dizendo para você, por diversas vezes na Bíblia, Deus cruzou os braços para abençoar quem não merecia. E para você não ficar pensando que é só esse episódio aqui de Jacó, vou te mostrar que é a maneira de Deus fazer no decorrer da palavra dele. Ele abençoa aqueles que reconhecem que não são, aqueles que não estão apoiados na sua própria força. Olhe para Esaú e Jacó. O próprio Jacó aqui, que foi o instrumento para abençoar Efraim e Manassés. Esaú era o predileto de Isaac, era um bom filho, o primogênito, era o caçador, aquele que agradava Isaac muito mais que Jacó, que era o filho que ficava com a mãe, lavava a louça em casa, e Isaac não gostava daquilo. Era aquele menino que fica com a mãe o tempo todo, nada, nenhum problema. Mas Isaac via aquele menino guerreiro, ia, matava urso, ia buscar a caça. Isaac falou: esse é o meu filho, esse é o meu predileto. E aí você vai ver no decorrer da história, Deus não cruzou os braços sobre o mais forte, o mais empenhado, o mais obediente. Deus, ele cruzou os braços e ele abençoou a Jacó, aquele que não era, inclusive tinha enganado e mentido para o seu próprio pai, tinha enganado, traído o próprio pai, mas sobre ele veio a bênção de Deus. Quem pode explicar tal coisa? Esaú, que era para ser abençoado, não foi. Quem foi Jacó, o suplantador, o enganador.
Mas depois que ele foi abençoado, ele foi transformado. Ele passou a andar alinhado com o propósito de Deus. Ele não era apoiado na força dele, porque ele nem tinha nada de bom para oferecer. O outro estava apoiado no que ele era, no que falavam sobre ele. Olha para Davi. Os irmãos de Davi eram mais velhos, mais fortes, mais talentosos. Estavam na guerra defendendo o seu país. Mas Deus cruzou os braços e favoreceu o último, o menor, Davi. Ele pega aquele que está lá no fundão e coloca na posição de liderança. Ninguém entende nada. De um lugar de peso, ele dá uma influência que você nunca imaginou que teria. Ele tira Davi lá de trás das malhadas e coloca ele como rei da nação de Israel. Olha para Gideão. Gideão era aquele que dizia: a minha tribo é menor, eu sou menor da minha casa, a minha família é pobre. Ó Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. E aí Deus olha para ele e diz: vai nessa sua força, Gideão. Vai nessa sua força, Gideão. Aquilo que parecia ser fraqueza, para Gideão, na verdade, era força, porque Deus cruzou os braços e decidiu abençoar a ele. Preste atenção, quando Deus cruza os braços, Ele dá a bênção para aquele que não merece, para aquele que não pode alcançá-la. Você pode ter talvez milhares de razões, porque os seus sonhos não podem ser alcançados, ou porque não tem como sair desse problema, mas o Senhor diz que está prestes a cruzar os braços. Ele vai mostrar para você um favor inesperado. Você não merece, é verdade. Por isso o favor virá sobre você, você reconhece isso. Você não era qualificado. Não era o próximo na fila. Mas de forma inesperada, Deus vai mostrar o seu favor cruzando os braços sobre você e te abençoando. Você pode dizer amém? Pastor, o que eu preciso fazer? Só crer. Só crer. E se apropriar do favor de Deus sobre a sua vida. Abandonando toda justiça própria. Reconhecendo, eu não sou mesmo. Não sou, nunca fui e nunca serei. A graça de Deus é que me levará a desfrutar de vitória atrás de vitória. É por causa dele, por causa da graça dele. Simplesmente porque ele resolveu cruzar os braços e me abençoar. Você pode dizer amém? Fique de pé aí onde você está. Eu gostaria que nesse momento você pudesse agradecer ao Senhor pelo favor imerecido dele. Se talvez até aqui, ouça isso com bastante atenção. Se até aqui talvez você vem confiado na sua força, naquilo que você pode fazer, pode oferecer, o Senhor está te convidando a deixar esse peso de lado, a jogar fora esse peso e se apoiar completamente nele, confiar completamente nele. Sabe, eu estou dizendo para você, isso em todas as áreas. Preste atenção, isso é muito importante. Talvez você, como profissional, você pode ter se formado, se graduado, você tem um canudo, você tem uma especialização, mas talvez você não chegou aonde você sonhou em chegar.
Você não está exercendo essa função. Você não está atuando na área que você formou, que você se formou. Talvez porque você todo esse tempo esteve apoiado no seu conhecimento, nesse canudo, nas especializações que você fez, nos cursos que você fez. O Senhor está te dizendo, esqueça tudo isso. Confie em mim. E eu vou te colocar no lugar que você jamais imaginou que poderia chegar. Mas não é só na área profissional, financeira, não. Você é casado. Você, marido, você, mulher. Talvez você se casou achando que você ali é bom demais, que o seu cônjuge está no lucro por ter se casado com você. Você tem se achado maravilhoso, maravilhosa. Mas tudo que você vê no casamento é briga, é conflito. Vez por outra você ouve esse tipo de conversa nas discussões. Vamos divorciar, vamos separar. O Senhor está dizendo, pare de se apoiar em você. Confie na minha graça. Confie em mim. Eu vou restaurar o seu casamento. Eu vou restaurar o seu relacionamento conjugal. Eu vou fazer seu casamento ser um casamento prazeroso. Eu vou trazer sobre você e o seu cônjuge alegria, harmonia da vida a dois. O Senhor te convida hoje a descansar nele, a confiar inteiramente na graça dele, no poder dele.